é que a polícia continua a aplicar as regras necessárias para evitarem-se as situações de sinistralidade rodoviária. E a Via Expressa, vamos ver, é fértil exatamente em ocorrências do género. Os veículos automóveis pesados e não só foram inspecionados pela Brigada Especial de Trânsito na Via Expressa e os casos que despontam são exatamente o excesso de lotação e a circulação de veículos automóveis porta-contentores sem os pinos de segurança. Veja a reportagem já a seguir. A ferramenta que você vê tem nome. Sim, trata-se de um pino. Objeto fundamental para a segurança dos caminhões contentorizados. Evita o tombo dos contentores. Quando os condutores não observam as medidas de segurança relativamente ao uso do fecho rotativo, não é? Nas mercadorias contentorizadas, pode causar acidentes e esses acidentes podem causar ferimentos ou mortes aos utentes da via. Por essa razão estamos aqui para fiscalizar essa ação. Via Expressa, sentido Cacoaco, Benfica. A nossa equipa acompanha o trabalho de fiscalização da Brigada Especial de Trânsito neste troço rodoviário. Senhor condutor, eu disse, desligue só o seu veículo, faz favor. Obrigado. Agradeço. O senhor faculta uma carta de condução, documento da viatura acompanhado do bilhete de identidade. Uma das preocupações do agente da BET consiste na vistoria dos veículos contentorizados com o objetivo de verificar a utilização ou não dos pinos. Vamos então verificar se de facto está a transportar esses contentores de uma forma segura, por causa dos pinos. Aqui não tem pinos. Tem pinos? Não está colocado por quê? O pino deu até aqui, essa é a sua posição de 10, esse contentor é 2. O que implica dizer que este contentor não seria transportado nesse veículo, certo? Certo, senhor? Pois é. Serão estas cordas capazes de impedir o tombo do contentor durante a viagem? Complicado. E ainda por cima, coloca em risco a segurança dos outros. O automobilista é responsabilizado pela infração e lhe é passada a devida multa. Vai pagar 500 UCFs, o equivalente a 44 mil kwanzas. Numa altura em que todos enfrentamos a crise, isso vai doer um pouco no bolso, com certeza. Mas um automobilista é orientado a parar na faixa de segurança criada pela polícia. Senhor automobilista, boa tarde. Boa tarde, sim. Faz favor, senhor, faculta uma carta de documentos da sua viatura. Por favor, deixa só do seu veículo, vamos passar em revista então, para ver se de facto o contentor está a ser transportado de uma forma segura. Senhor automobilista, Sim, senhor. os pneumáticos estão todos já fora do seu estado normal, o que é que se passa? Não, eu faço longo curso, estou a vir mesmo do Cunene, ele é onde os pneus gastaram. Se eu vou para o estaleiro, vou trocar os pneus. Isso aqui oferece algum perigo ao senhor e não só aos outros utentes. Bem, em relação aos pinos, nada condena o automobilista diante do Código de Estrada. Mas o mesmo não se pode dizer em relação aos pneus. Por isso, ele terá de pagar uma multa. O trânsito flui. E a operação continua. Nada escapa aos olhos dos efetivos que têm como missão fazer cumprir as regras de trânsito. Faz favor, chefe. Abordei o senhor
constatei várias infrações ao mesmo. Primeiro, está a conduzir sem o uso do cinto de segurança. Segundo, o mesmo ainda não efetuou o pagamento da taxa de circulação, já o aconselhei para fazê-lo. E terceiro, tem películas coloridas sem qualquer autorização que lhe dá este direito. O porta-voz da Brigada Especial de Trânsito sensibiliza o automobilista, mas não deixa de passar o facto do mesmo não estar a usar o cinto de segurança. Em consequência, lhe é aplicada a devida multa. Este automobilista comete pelo facto de transportar pessoas onde não devia. É isso mesmo. Senhor, o seu veículo não é destinado para transporte de passageiros. No seu livrete diz que só deves levar 5 passageiros. O senhor está a transportar pessoas lá à retaguarda, na carroceria. E olha que o condutor já tem uma multa a pagar por ter cometido a mesma infração. Implica dizer que o senhor já tem cometido a mesma infração várias vezes, ok? No entanto, por hoje vamos catalogar, vamos tirar os dados do senhor, os dados do seu veículo, vamos também observar na notificação, ok? E a próxima vez vamos sancioná-lo, certo? O agente entende que o motorista pode ser atenuado. Ainda assim, fica a chamada de atenção da Brigada Especial de Trânsito no cumprimento às normas do Código de Estrada. Para hoje, realce para as questões de segurança relacionadas ao uso do pino. E vamos agora partir para o comentário. Começo exatamente pelo Inspetor Vítor Santos. Como dissemos, é o comandante do destacamento da Brigada Especial de Trânsito na Via Expressa. Ora, muitas infrações. A Via Expressa, como disse há bocado, é uma via bastante problemática, mas esta questão da circulação dos veículos automóveis pesados, os porta-contentores, sobretudo, continua a fazer-se de modo muito perigoso. Os veículos circulam no corredor de velocidade, em vez de andarem o mais à direita possível da faixa de rodagem e em horas muito críticas de trânsito frenético. Existe alguma regra, existe alguma orientação no sentido de normalizar isto ou isto é mesmo assim? Bem, na verdade, não há restrições no horário quanto à circulação dos veículos pesados ou caminhões, se preferir, naquela via. Agora, em conformidade ao artigo 74 do Código de Estrada em vigor, estes, ao circularem na via expressa, porque a mesma, dada a sua construção física, obedece 2 vias de trânsito no mesmo sentido, o condutor dos veículos, do veículo tipo pesado de mercadoria, devem circular na via à direita, devendo, porém, ocupar o lado esquerdo se tiver que ultrapassar. Então, logo termina a ultrapassagem, deve voltar ao lado direito, ou nas circunstâncias em que o mesmo pretende fazer o retorno, traduzidos em mudança de direção. Mas é tudo que eles não fazem. Aquilo que nós vemos, nós circulamos também pela Via Expressa e às vezes criam transtornos a quem passa por eles. Porque vemos caminhões pesados, digo pesados porque estão a levar contentores com mercadoria muitas vezes, a fazerem ultrapassagens, o que é de levar as mãos à cabeça. Aí surge a polícia, que medidas de caráter preventivo têm sido tomado justamente para dirimir este facto. Pois, embora haver alguns condutores que persistem na prática dessa circulação, mas a polícia aparece sim para tomar medidas necessárias no sentido de se dirimir os casos. Estas situações. Então, como disse, não existem para já restrições quanto ao horário de circulação de veículos pesados, certo? Ao me referir da Via Expressa, não há. Ao nível da Via Expressa. Muito bem. Doutor Almeida Lucas, nós vemos que, de facto, continuam a ser cometidas infrações nas nossas estradas e a Via Expressa é uma via bastante fértil em matéria de acidentes rodoviários e as pessoas estão a morrer na Via Expressa, infelizmente. Pergunto-lhe, não seria recomendável rever a lei no sentido de agravar as sanções a infligir a quem viola as normas de circulação na Via Expressa e em todas as outras estradas? Alexandre, eu diria
que não há necessidade de se rever a lei. Na verdade, o que tem que se fazer é aplicar a lei. Porque o Código de Estrada é recente. Este é o nosso problema. Este é o nosso problema. O nosso Código de Estrada é recente e é um dos mais atuais que existe a nível da região austral. Segue o modelo de todos os países da SADC. Então, nós só precisamos de uma polícia mais atuante e mais acutilante na aplicação das sanções. Insisto, estamos a resvalar na aplicação da lei. Certo, porque se não vejamos, num dos cenários que passou há bem pouco tempo, nós vimos a atuação de um condutor que já lhe foi aplicada uma multa e volta a cometer o mesmo tipo de infração. Portanto, em situação de reincidência. É reincidente naquela prática e simplesmente lhe foi passada uma medida pedagógica. Mandaram-no avançar. Com a advertência de que se voltasse a cometer. Aí sim poderia Mas não ser. se sabe o que é que sucedeu lá adiante onde foi. Exatamente. Vamos partir do princípio de que tenha acontecido algum tipo de acidente. O polícia fez passar, aquele acidente passou justamente em frente ou na mão daquele agente regulador de trânsito. Em meu entender, não será que havia aqui um crime já de desacato, um crime de desobediência punido pelo artigo 188 do Código Penal? Na verdade, é uma situação que suscita alguma reflexão. E bem disse o senhor Inspetor Santos, em como o Código de Estrada prevê um conjunto de sanções, mas condutores há que insistem na prática de infringir as normas do Código de Estrada. Estaremos aqui diante de uma situação de contravenção. Medidas devem ser aplicadas, mas a prevenção também deve funcionar. Deve funcionar eficazmente. Eficazmente. E aí está o papel da Direção Nacional de Viação em Trânsito, está o papel dos agentes reguladores de trânsito. Exatamente. Inspetor Vítor Santos, como é que reage à picardia aqui do Dr. Lucas? O mais sensato, eu não tive acesso da data que foi levantada a respectiva multa, porque atribui-se um prazo de 15 a 5 dias, dependendo da gravidade da infração cometida na altura. Exato. Mas o mais sensato seria de que o agente deveria inibir o condutor de prosseguir viagem naquelas circunstâncias. Certo. E criar mecanismo no sentido de dar prosseguimento da viagem dos passageiros que estavam a ser transportados em local proibido, nesse caso na carroceria da carrinha. Quanto à multa, se não efetuou no prazo de 5 ou 15 dias, e daria sequência no levantamento de um auto de transgressão e remeter a quem tem direito para os devidos efeitos. Muito obrigado, Inspetor Vítor Santos. Este é para já o momento em que nós acabamos por deixar conselhos úteis a quem nos ouve e nos vê, nesta altura, através do Segurança Pública. Todo cuidado é pouco na circulação rodoviária aqui ao nível da província de Luanda, sobretudo em zonas de grande movimentação de veículos automóveis, como é a Via Expressa. Agradeço também a intervenção do Dr. Almeida Lucas nesta abordagem.